Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo, você já sabe, não esquece de curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E agora, indo para as notícias, eu quero falar primeiro, a gente já tirar isso aqui do nosso caminho, tá? A notícia mais comentada dessa semana foi a notícia do garoto de 9 anos que invadiu, né? Ele pulou o muro de um hospital veterinário e matou 23 animais. Eu não vou falar aqui de detalhes sobre essa notícia, porque sinceramente, eu não quis saber nenhum detalhe. Eu fui obrigada a saber disso, porque eu estou na internet e todo mundo tava falando disso. Sinceramente, é uma notícia que eu gostaria de não saber sobre. Eu não tive estômago pra ler mais sobre o assunto, pra saber detalhes, pra poder vir contar aqui pra vocês. Eu não tive nenhum estômago pra isso. É um negócio assim que realmente me fez muito mal. Ainda mais com todo mundo repostando vídeos, né? Porque tem câmera de segurança. Eu não queria saber disso, tá? A única coisa que eu quero falar sobre isso aqui é que eu acho importante que a gente não tenha na nossa cabeça essa grande falácia que é achar que toda criança é bondosa por ser criança. Crianças são seres humanos, igual a todos os outros. E no meio de qualquer grupo de seres humanos, não importa a idade, não importa de onde essa pessoa é, não importa opção sexual, não importa raça, não importa crença, não importa nada. Em qualquer grupo de seres humanos, terão pessoas boas, terão pessoas ruins, e as pessoas boas, elas também vão ter coisas ruins nelas, as pessoas ruins, elas também vão ter coisas nelas. Então, crianças não escapam dessa verdade. No meio de um monte de criança, vão ter crianças muito boas e crianças ruins. Eu gravei um vídeo aqui no canal um tempo atrás falando sobre psicopatas. Eu trago pra vocês um teste. Será que você é um psicopata? Ou será que talvez alguém que você conheça é um psicopata? E, gente, um adulto psicopata, ele foi uma criança psicopata. Então, a gente precisa conseguir enxergar esse tipo de coisa pra gente saber como lidar com essas crianças. Essa é uma parte extremamente importante. É saber educar essas crianças para que elas aprendam a controlar esse tipo de impulso e aprendam a ter uma bússola moral. E entender exatamente que a natureza de uma criança não é necessariamente uma natureza bondosa. É uma natureza humana, e uma natureza humana não é sempre uma natureza bondosa. Eu não vou me estender mais sobre esse assunto, eu não vou falar nenhum detalhe sobre esse caso, porque realmente eu não tenho detalhe nenhum, eu não sei mais nada sobre isso, eu não quero saber mais nada sobre isso, mas tá aí, essa é a notícia, se você quiser você pode procurar. Eu particularmente não... Sim, eu gostaria de bater a minha cabeça na parede até que eu conseguisse esquecer que eu sei que isso aconteceu. Agora, Belo Horizonte teve 3 casos confirmados de um superfungo que pode ser fatal. Esse superfungo se chama Candida auris. Ele foi identificado a primeira vez em 2009 dentro do ouvido de uma japonesa. Ele tem um diagnóstico difícil e ele é resistente a basicamente todos os remédios que a gente tem para esse tipo de enfermidade. Ele é classificado como um superfungo. E não só ele é um superfungo resistente aos remédios, como ele também tem uma alta transmissibilidade, ou seja, ele transmite muito fácil. Não só a uma pessoa, né, ele pode colonizar uma pessoa, porque é um fungo, ele coloniza, como também, assim, o ambiente. É claro que, tá, pra você ficar um pouco mais calmo, o único perigo nesse presente momento desse fungo é no hospital onde ele foi encontrado, porque os 3 casos foram no mesmo hospital, que é o Hospital João 23. Eu acho que é isso, esse número. Não consigo mais me lembrar exatamente como que lê o numeral romano, mas quase 100% de certeza que é João 23. Ou é João 23 ou é João 17, mas aí o 17 eu acho que não ia ser desse jeito, ia ser VII. Então acho que é João 23. Precisava estudar de novo como que lê numeral romano, não me lembro mais direito. Eles ainda estão investigando outros 22 casos pra ver se é esse fungo ou não, mas no presente momento você não precisa se preocupar. Esse fungo, ele tá restrito a esse ambiente hospitalar. Eles estão tomando todos os protocolos, tá, pra conter esse fungo e no presente momento ele só se encontra nesse hospital específico. Então não é motivo de alarde, você não precisa ficar nervoso. Muito provavelmente nada vai acontecer com você. É só um surto em um hospital específico. E é complicado um surto em hospital porque, assim, os pacientes que estão lá já são pessoas que estão doentes, já estão com o sistema imunológico comprometido, né? A galera já não tá muito bem. Então, daí você pega mais um fungo, ainda mais desse tipo, é muito perigoso para os pacientes. Mas você, na sua casa, sim, você pode ficar mais tranquilo, tá? E agora, a Coreia do Norte tá explodindo
todas as estradas que ainda ligavam a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Nessa semana, o Kim Jong-un, ele anunciou que ele iria, de fato, destruir todas as conexões que as duas Coreias ainda têm. O que é aqui, eu acho que é importante dizer, que é uma coisa um pouco mais simbólica do que prática. Porque tem um vídeo aqui no canal, inclusive, de quando eu fui pra Coreia no ano passado, que eu vou na zona desmilitarizada entre as Coreias. Sim, gente, são muitos quilômetros de distância entre uma Coreia e outra, que é uma região que fica desmilitarizada para justamente, assim, conter os ânimos de todo mundo ali, para não haver conflito naquele meio, porque justamente, assim, a galera não tá cara a cara, né? Tem uma zona inteira ali de vários quilômetros para dividir. Então, essas comunicações entre essas Coreias, essas estradas, né, esses trilhos, já não eram utilizados há muito, muito tempo. Assim, por mais que eles ainda existissem, assim, ninguém usava. Não existe essa comunicação entre as Coreias. Então, destruir isso é mais uma coisa simbólica de dizer como está o relacionamento desses dois países do que uma coisa prática de, agora a gente não vai mais ter nenhum tipo de troca porque já não tinha. Isso tudo tá acontecendo porque, assim, tá tendo uma escalada na tensão entre as duas Coreias. Que apesar de a guerra entre as duas, assim, nunca acabou de verdade, ainda assim não tinha um conflito de fato há muitos anos. E lá nos anos 2000 também tava tendo, assim, uns esforços, tava rolando, assim, um papo que nunca foi muito pra frente, mas um papo de unificar as duas Coreias. Só que, assim, nos últimos tempos essa relação tem ficado cada vez mais complicada. Principalmente que a Coreia do Sul tá muito próxima dos Estados Unidos, que a Coreia do Norte não gosta. E agora o que aconteceu, que foi a gota d'água pra Coreia do Norte, é que a Coreia do Norte está acusando a Coreia do Sul de infiltrar drones na Coreia do Norte com propaganda anti-Coreia do Norte. O governo da Coreia do Sul falou, você tá maluco? Não sei nem do que você tá falando. Mas nada adiantou, porque a Coreia do Norte não acredita na Coreia do Sul. Aí agora, a Coreia do Norte disse que ia explodir as estradas. De fato, explodiu as estradas. A Coreia do Sul respondeu com tiros contra a Coreia do Norte, mas ninguém ficou ferido, não aconteceu nada. Então, assim, tem um fim desses esforços de união entre os dois países, né? Não vai acontecer. Pelo menos, assim, não no futuro próximo. E, inclusive, reza a lenda de que a Coreia do Norte está construindo um muro ali nessa região também, pra ter realmente uma barreira dividindo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, assim, se essa tensão entre os dois países vai continuar aumentando, a gente vai ter que esperar agora pra ver. Mas, na moral, era só o que faltava. Mais uma guerra? Não, chega, gente, pelo amor de Deus. Não, e olha só, a gente teve essa semana o primeiro desfile da Victoria's Secret depois de 6 anos sem desfiles. E esses desfiles voltaram reformulados, porque assim, 6 anos atrás, a Victoria's Secret estava recebendo muitas críticas por trazer sempre modelos, sim, o padrão do padrão do padrão, né? Que, no início dos anos 2000, era um grande sucesso. Todo mundo adorava uma padrão. Mas, 6 anos atrás, né, a gente começou a falar muito mais sobre isso, sobre os diferentes tipos de corpos, e de ter mais essa variedade de pessoas, corpos, etnias e tudo mais. Também foi a época que começou os desfiles da Savage Fenty, que é da Rihanna, e aí a Rihanna levava vários modelos plus size, mas plus size de verdade, não é aquele plus size que a pessoa veste 40, sabe? Fala que é plus size. Entre outras coisas, né? E aí, a Victoria's Secret deu uma pausa, falou, vamos repaginar isso aqui. Uma pausa longa. E agora eles voltaram. E dessa vez, realmente, eles trouxeram tanto modelos gordas, quanto eles também tiveram a primeira modelo trans, que é uma brasileira, inclusive. Esse desfile, inclusive, foi recheado de brasileiras, porque eles trouxeram vários modelos que desfilavam na Victoria's Secret muitos anos atrás, né? E também teve modelos que têm mais de 50 anos, que é uma coisa que também difícil de ver. E aí fica o questionamento se vocês acham que isso vai ser uma volta da marca ou não. Apesar do Brasil a gente nunca ter tido Victoria's Secret, né? Ainda assim é uma marca que é muito famosa. A gente sempre conheceu e sobre o que é. Mas nos últimos anos, assim, a Victoria's Secret ela virou uma coisa meio cafona. Eu acho que justamente por causa dessa falta de representatividade de outras pessoas, quando a gente acabou mudando o jeito com que a gente consome as marcas e o que a gente espera dessas marcas, a Victoria's Secret não mudou. E isso fez com que a marca ficasse um pouco esquecida. Vocês acham que isso vai ser o suficiente pra marca voltar a ser uma coisa assim que a galera lembra? Eu vi muitas opiniões divididas, muita gente falando que isso é um grande marco e gente falando que, ai, pelo amor de Deus, a Fenty já tava fazendo isso há vários anos atrás, eles estão chegando atrasados no negócio só porque a galera ficou no ouvido deles. E aí, o que é que você acha? Você acha que vai dar bom? Você acha que isso vale alguma coisa, apesar de ser atrasado? O que você acha? A gente vive numa era em que muitas empresas são hackeadas, né? É uma das coisas que as empresas têm que tomar cuidado. E aí
aí, às vezes, você tem, por exemplo, empresas tipo Netflix ou Prime Video, ou alguma coisa assim, que são hackeadas e aí solta os episódios antes da hora, né, das séries. Ou, às vezes, a gente tem um hack que solta um videogame antes da hora. Mas, gente, esse hack daqui, o que chocou a galera, eu achei meio engraçado, tá? Porque a Game Freak, que é a empresa que produz os jogos do Pokémon pro Game Boy antigamente, né, e agora pro Nintendo Switch, foi hackeada. E nesse hackeamento, eles soltaram uma história que chocou todo mundo. Essa história é uma história que, assim... Porque, assim, tem vários Pokémons que você sabe que tem uma história por trás deles. E, às vezes, essas histórias são umas histórias, assim, meio assustadoras, né? Tem Pokémon que usa o crânio da mãe na cabeça. Os Pokémon que tem uma história bizarra. Este Pokémon aqui que a gente vai falar, ele tem esse rascunho de história. Que, assim, a gente não pode dizer que é uma história de verdade do Pokémon, porque eles nunca utilizaram em nenhum lugar, em nenhum jogo. Provavelmente é uma coisa que eles escreveram pra ver se ia rolar, se não ia rolar, e eles escolheram não colocar em nenhum jogo. Mas a história tá lá, e ela foi vazada nesse hackeamento. A história é do Typhlosion, que é um Pokémon da segunda geração, um dos iniciais que você pode escolher, que é o de fogo. É a evolução final do Cyndaquil, na verdade, né? Você escolhe o Cyndaquil e aí você termina com ele. Enfim, eu particularmente nunca tive esse Pokémon, porque no Gold, que eu tinha o Gold, que é esse Pokémon do Silver e Gold, né? Eu escolhi a Scorita. Sempre fui time Scorita. Então, assim, eu nunca cheguei a ter o Typhlosion. Mas, assim, a história é o seguinte. Vou abrir com o parágrafo que começa essa história. Há muito tempo atrás, quando os limites entre Pokémons e humanos não era tão claro, essa história fala de um relacionamento entre este Pokémon e uma humana. Só que assim, o pessoal ficou muito chocado, mas particularmente para nós brasileiros, essa história não é muito diferente da história do Boto, porque eles falam que esse Pokémon é um Pokémon que consegue mudar a forma, e ele engana essa menina, fazendo com que ela ache que ele é um humano, ele aparece para ela com uma forma de humano. É muito parecido com a história do Boto, e que também, só para você saber, é baseado num conto de folclore japonês, porque eu descobri enquanto eu tava pesquisando sobre isso, que esse Pokémon é baseado nesse conto de folclore japonês. Então é por isso que ele teria essa história. Na história ele basicamente sequestra essa menina, né? Faz com que ela tenha uma relação com ele e no final ela fica grávida. E ela tem uma criança que é metade Pokémon e metade humana. Que não é uma historinha leve, mas a parte do Pokémon virar uma pessoa não é uma coisa inédita nos folclores do mundo. A gente tem uma coisa no Brasil muito parecida e é baseado num folclore japonês. Claro que todo o resto da história é horrível. Assim, não que essa parte não seja estranha também, mas assim, não é inédito. É que eu achei engraçado que todo mundo, meu Deus, isso é tão bizarro. Eu falo, gente, mas é basicamente qualquer história de folclore ou mitologia, ou assim. Claro que não é uma historinha leve, né? Mas histórias de folclore e mitologia raramente são. Me diga uma história de mitologia que não tem gente abusando de gente, que não tem gente sendo comido vivo. É sempre uma história cabulosa. Caso você esteja curioso pra saber sobre esse folclore japonês, do qual esse Pokémon é baseado, essa lenda se chama Mugina e se refere a um animal que é tipo um texugo ou um guaxinim. Eu preciso incluir também nesse vídeo a morte do Liam Payne, que aconteceu pouco depois de eu ter gravado o restante desse vídeo. O Liam, que é um ex-membro do One Direction, morreu na Argentina, caindo da sacada do hotel dele em Buenos Aires. A gente não tem informações ainda, a gente não sabe se isso foi intencional ou se foi um acidente. As informações que a gente tem são de que ele já estava apresentando um comportamento assim, meio caótico antes disso acontecer, que ele já tinha quebrado o laptop dele, ele já tinha sido arrastado de fora do lobby do hotel pro quarto dele, né, pelo staff do hotel, que ele estava apresentando, assim, um comportamento meio agressivo, e que foram encontradas muitas drogas no quarto de hotel dele também, depois do acidente. Pode ser que tenha sido um acidente, né, a gente sabe que pessoas que fazem muitos usos de substâncias podem entrar num estado, assim, quase que psicótico, né, assim, muito forte, e isso pode acontecer, a gente não tem detalhes se foi intencional ou não. Outra notícia que começou a se espalhar logo depois dessa notícia da morte do Liam algumas coisas sobre a ex-noiva do Liam, que dias antes, menos de uma semana antes, ela tinha entrado com uma ordem que é cease and desist, que não é exatamente uma ordem de restrição, é uma ordem para a pessoa
parar de fazer o que ela tá fazendo, porque senão vão ter outras consequências. É meio que isso, um cease and desist. Porque, aparentemente, ele estava mandando muitas mensagens para ela, de vários números diferentes, né, indo atrás da família dela. Então, seria um pedido para que isso parasse. Essa ex-noiva do Liam, que é a Maya Henry, ela, algum tempo atrás, ela escreveu um livro que ela mesma fala que foi baseado em experiências que ela teve durante o relacionamento dela com o Liam Payne. E nesse livro, a personagem principal dela, que é uma também modelo que namora, tem um relacionamento com um ex-membro de uma boy band, então tem muitos paralelos aí. Ela ficaria grávida, né, a personagem principal, e o namorado diria que se ela tivesse o bebê, ele não estaria mais na vida dela. É basicamente uma escolha, né, entre o bebê ou ele. Então ela faz um aborto, ela tem muitas complicações e vai parar no hospital. E a Maya disse que isso é muito próximo de uma coisa que ela viveu, que ela não gostaria de ter feito o aborto, mas que ela se viu numa posição em que ou ela faria esse aborto ou ela perderia a pessoa que ela ama. Dando a entender de que ela teria vivido essa mesma situação, que o Liam teria dado um ultimato para que ela fizesse um aborto. Então, assim, pode ser que esse comportamento errático, né, tudo o que aconteceu tivesse a ver com essa ordem desse cease and desist que ela teria soltado contra ele, né, mas a gente não tem como a gente saber, é tudo especulação. Outra coisa que foi um pouco estranha que aconteceu foi que minutos antes do acidente acontecer em Buenos Aires, o Liam tava postando vários snaps no Snapchat. Que o Snapchat, os gringos usam muito o Snapchat, apesar da gente não usar mais, né? E por algum tempo o pessoal tava até achando que era mentira que ele tinha sofrido esse acidente, porque ele tava postando um monte de stories. A explicação mais razoável que a gente tem isso é que provavelmente ele tem uma equipe de social media que obviamente não sabiam que tinha acontecido um acidente, estavam postando ali os stories porque eles têm acesso à conta, esse é o trabalho deles, né? Os stories foram apagados depois, provavelmente depois que saiu a notícia da morte, eles perceberam, né, o que tinha acontecido, mas por algum tempo esses stories ficaram no ar. Mas provavelmente eles não foram postados pelo Liam. Provavelmente isso deve ter sido uma coincidência muito infeliz com a equipe de social media dele. No momento, essas são as informações que a gente tem. A gente não sabe a história completa, a gente não sabe realmente o que aconteceu. E talvez a gente realmente nunca saiba como são casos assim, sabe? A pessoa que poderia contar pra gente realmente de fato aconteceu não está mais aqui pra contar pra gente. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.